você que está cursando o curso superior, você que está fazendo uma faculdade, ou até mesmo para você adulto. Irmãos, procure ser excelente em tudo que você faz. Faça o seu melhor para Deus. Procure estar preparado para ser escolhido. Prepare, se você faz direito, se você faz medicina, ou se você atua em qualquer área, onde quer que você estiver, faça o melhor. Faça o melhor. Sabe por quê? Vamos falar assim no mundo corporativo, vamos falar nas empresas. Hoje a competição, a disputa é muito grande. E somente aquelas pessoas que, primeiramente, que servem a Deus e que fazem o melhor, esses são os escolhidos. Davi era extremamente habilidoso com uma funda. E ele sabia e tinha convicção disso. Meus irmãos, Davi não entrou por acaso nessa batalha. Ele sabia muito bem o que ele queria. Ele sabia muito bem que se aquele gigante, com toda a sua estrutura e com todo o seu tamanho, se viesse até ele, Davi sabia, olha, com a precisão e com o treino que eu tenho aqui todo dia, eu tenho certeza, eu consigo atingir ele antes dele chegar a 100 metros antes de mim. Ele tinha convicção disso, ele era muito bom no que ele fazia. Irmãos, tem que ter habilidade, tem que ser bom naquilo que você faz. Faça o melhor, procure fazer o melhor. Davi era habilidoso e ele sabia disso. Irmãos, outra coisa interessante em Davi. Davi tinha intimidade com Deus. Fala para o seu irmão, é preciso ter intimidade com Deus. Fala com ele, mexe com ele. É preciso ter intimidade com Deus. Saia daqui com essa convicção nessa manhã. É preciso ter intimidade com Deus. Amém? É preciso ter intimidade com Deus. Irmãos, sabe o que Davi fazia? Davi não era um jovem qualquer. Sabe o que ele fazia? Quando ele estava lá no campo apacentando as ovelhas, ele estava muitas vezes na hora do almoço, possivelmente sentado debaixo de uma árvore. Sabe o que ele fazia? Davi pegava um instrumento que naquela época chamava harpa, e ele ficava dedilhando aquela harpa, e ali ele ficava adorando ao Senhor, debaixo de uma árvore, debaixo de uma sombra, e ali ele ficava, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, e por aí, irmãos, aconteceram na vida de Davi, dali, com essa inspiração e com essa intimidade com o Senhor, buscando o Senhor ali no seu descanso, no seu repouso, ali no campo, quando estava apacentando as ovelhas, surgiram os mais belos salmos da Bíblia Sagrada. Quase todo o livro de Salmos foi escrito por Davi. Sabe por quê? Porque ele tinha habilidade e intimidade com o Senhor. E eu quero dizer uma coisa, futuramente, pode até ser que ele decepcionou Deus em alguma coisa. Mas uma coisa é certa, Deus sabe quem ele escolhe. Até mesmo quando ele escolhe, ele sabe se a pessoa vai dar lucro ou prejuízo. Ele conhece a vida de quem ele escolhe. Então, Davi tinha intimidade com o Senhor. É preciso, meu irmão, se você quer derrotar os gigantes que estão sobre a sua vida, você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que ter intimidade com Deus. O terceiro ponto na vida de Davi, ele enfrentou a desconfiança dos irmãos. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, ele ficou sabendo que ele enfrentaria o gigante. Deixa eu dar um detalhe sobre isso. Aconteceu o seguinte, Davi, na verdade, entrou nessa batalha porque Deus queria, mas ele entrou por acaso. Na realidade, ele não era soldado, ele não era guerreiro, e na realidade, quando ele foi até o campo de batalha, onde Davi estava insultando os israelitas de fogo de Deus, na realidade, a Bíblia diz que Davi foi lá porque o pai dele, Jessé, mandou ele levar um lanchinho para os irmãos mais velhos dele, que eram soldados e que estavam no campo de batalha. Na realidade, então, Davi não era guerreiro. Quem era guerreiro eram os seus irmãos mais velhos. E Davi entrou nessa história toda de conflito. Ele na realidade, ficou sabendo de Saul quando ele foi até o campo de batalha para levar um lanche para os irmãos. E aí, ele viu um comentário e o desespero dos soldados. E agora, como nós vamos fazer com esse gigante? Aí, Davi pegou e falou, olha, peraí, gente, peraí. O que é que está acontecendo? É que tem um gigante que está nos afrontando, nos ameaçando, e não há quem possa enfrentar esse homem. Ele falou, pois, eu consigo, eu vou enfrentá-lo. Aí, o irmão de Davi, o Eliabe, que era o irmão mais velho, né? E, obviamente, era um soldado, ele ficou nervoso com
caçula, para o irmão mais velho: ô Davi, o que é que você está pensando, rapaz? Como que você vai fazer uma coisa dessa? Irmãos, e eu faço um parênteses aqui para dizer uma coisa. É duro a crítica de alguém que está acima de você, no caso de Eliabe, que era o irmão dele mais velho, né? Então, veja bem, havia uma certa desconfiança. Será que esse garoto não está ficando louco? Como que ele vai enfrentar um gigante desse tamanho? Então, veja bem, havia um pessimismo com relação ao êxito de Davi. E quando ele foi procurar Saul, a Bíblia diz que Saul disse: rapaz, ô Davi, será que você não está se precipitando? Davi, aquele gigante vai acabar com você. Mas Davi estava convencido que conseguiria vencer essa batalha. Então, uma coisa muito interessante, Saul, segundo a Bíblia, falou: então, tudo bem, já que você quer ir, né, eu não me responsabilizo. Então, faz o seguinte: pelo menos, então, vista a minha armadura, que eu tenho uma armadura de guerra, e vista a minha armadura para você tentar essa batalha. Só que tem um detalhe, irmão. Nós não podemos enfrentar os gigantes da nossa vida com as armas alheias. Veja bem, Davi, ele não confiava na armadura e nem na sua força. Ele confiava no Senhor. Então essa é a diferença. Não há nenhuma possibilidade de você tentar vencer os gigantes que estão sobre a sua vida com a arma alheia. Você tem que confiar no Senhor, porque não é com a sua força. Então, o que a gente vê aqui? Veja bem, ele não confiava nas suas forças, mas no Senhor. Veja bem, para você vencer os gigantes que estão sobre a sua vida, e para triunfar nessa batalha, você precisa estar preparado para as críticas do que estão às suas voltas. Então, veja bem, os irmãos de Davi o criticaram, outras pessoas os criticaram, porque achavam que ele não teria condição de vencer aquela batalha. Irmãos, e fechando esse confronto, a Bíblia é bem clara, e talvez você já deve ter ouvido essa história. A Bíblia diz que no dia da batalha, o gigante veio, e ele veio com a sua armadura de 60 quilos, com seus 2,5 metros de altura, veio com uma lança de quase 3 metros, pesando 7 quilos, né? E a Bíblia diz que Davi foi a ele, e o confronto está aqui em 1 Samuel 17, eu vou ler para vocês, do 41 ao 45, e no 43, 17 e 43, disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens em mim com espada, com lança, com escudo, por isso, porém, eu vou em ti em nome do Senhor, o Senhor dos exércitos de Israel. Irmãos, diz que é um dos confrontos mais interessantes e marcantes da Bíblia. Diz que aquele gigante veio até Davi, pequeno, sozinho, só teve o trabalho de fechar e colher umas 2 ou 3 pedras no riacho, colocou uma delas na sua fronte, e assim que aquele enorme gigante se dirigiu a ele, começou a se aproximar, Davi tirou a funda, né, e o arremate foi um arremate só, foi preciso, e aquela batalha estava garantida. Os gigantes que irmãos, mais ou menos isso que vai acontecer na sua vida nesta manhã. Se você está passando por alguma luta, se você está passando por algum problema, os gigantes, aqui o gigante era a figura de um homem, mas o gigante que muitas vezes nos assola nos dias de hoje é as potestades espirituais que nos cerqueiam e que nos rodeiam. O inimigo, através das lutas e das aflições e das provações deste mundo. Talvez você entrou aqui nessa manhã com um tremendo gigante para enfrentar essa segunda. Se você ainda não tem esse gigante, se prepara. Gigantes sempre surgirão nos nossos caminhos, na nossa caminhada cristã. Mas eu quero te dizer uma coisa, recapitulando aquilo que eu disse.
Primeira coisa, você precisa ter unção. A segunda coisa, você tem que ter habilidade, esforço, faça o seu melhor para Deus. O melhor significa dizimar melhor. O melhor significa ofertar melhor. Faça o que você sabe. Qual é a sua habilidade? A sua habilidade é pregar? Faça o melhor. A sua habilidade é cantar no coro? Faça o melhor. A sua habilidade é abençoar a casa do Senhor com seus dízimos e as suas ofertas? Faça o melhor. Se a sua habilidade é trabalhar na juventude, irmãos, não faça com desprezo, com desleixo, não falte da igreja, não deixe seus irmãos na mão, faça o melhor. Se você lida com crianças no departamento infantil, faça o melhor. Procure fazer o melhor. Outra coisa, esteja preparado e tenha intimidade com Deus. Não há nenhuma possibilidade de você vencer gigantes se você não tiver intimidade com Deus. E para concluir esse sermão, eu também quero dizer uma coisa muito interessante. Apesar de parecer o contrário, eu falei algumas características de Davi. Primeiro, era novo. Segundo, não era guerreiro. Nunca tinha lutado. Mas ele tinha algumas coisas muito interessantes. Eu esqueci de dizer uma coisa. Que apesar de parecer contrário, esse Davi era corajoso. Era macho. Era arretado, garoto, como diz lá no Brasil. Era um guerreiro destemido. Meu irmão, só para você ter uma ideia da particularidade dele, ele não era um qualquer. Eu esqueci de falar esse detalhe. Sabe o que Saul perguntou para Davi, mas será que você tem condição de vencer esse gigante? Sabe o que ele falou? Ele falou, Saul, você não sabe de uma coisa, mas apareceu uma certa vez lá no campo, um urso e um leão querendo atacar o meu rebanho e minhas ovelhas. Sabe o que eu fiz? Eu agarrei ele pela barba e matei os dois. Não era brincadeira esse Davi, hein? Ele sabia muito bem, quando ele se lançou para enfrentar aquele gigante, ele, além dessas habilidades que o Senhor tinha dado, unção, habilidade para tirar funda, intimidade com Deus, ele era também extremamente preparado. Porque, veja bem, se ele tinha matado um leão e um urso, o que significava um leão e um gigante para ele? Absolutamente nada, irmão. É isso que vai acontecer na sua vida. Então eu quero que você saia daqui nessa manhã, recebendo essa palavra, essa mensagem, e quero deixar algumas verdades para você aqui. Em tempo de crise, sempre as pessoas vão querer que você se torne igual a elas. Você pode vencer onde só tem perdedores. Mesmo se tiver só perdedor, você pode vencer. Você pode vencer com os seus dons e talentos que Deus te deu. Davi não tinha lança, não tinha espada, não tinha escudo, mas ele venceu com os dons e talentos que Deus deu a ele. Você vai vencer o gigante que está sobre a sua vida